Olá, tudo jóia? Vamos iniciar então a terceira aula de argamassas e concretos. Na aula passada a gente começou a falar sobre os componentes da argamassa, né? E falamos um pouco sobre os agregados, um pouco mais de teoria sobre as classificações dos agregados, quanto à origem, né? Quanto a algumas propriedades. E agora nós vamos aprofundar nas propriedades físicas dos agregados, né? No material que eu passei para vocês, tá falando sobre a terceira aula e propriedades físicas dos agregados. Era para a gente estar entrando, pessoal, agora com aulas práticas, porque essas propriedades físicas elas são testadas em laboratórios e a nossa universidade aí tem todos os equipamentos necessários para a gente fazer esses testes, mas a gente está impossibilitado, né, de estar usando o laboratório. Então como que a gente vai prosseguir com a matéria? Vamos andar com a teoria, com toda a teoria, e assim que a gente retornar, a gente volta e começa a fazer as aulas práticas. Então na aula passada já tinha uma aula prática para a gente fazer, e nessa tem mais 2 ensaios que eu vou falar para vocês nessa aula relacionados a esses assuntos, né? Então fica para depois esses ensaios. Quando a gente retomar, a gente vai mais para o laboratório, eles vão ter mais aulas práticas do que presencial, e a gente vai suprindo o papel da aula presencial por enquanto pelas videoaulas, tá? Então, se a gente pegar o material, a gente começa lá. Devemos conhecer as propriedades físicas dos agregados. É aquela mesma conversa, né? Para a gente fazer a dosagem do concreto e da argamassa, a gente precisa entender. Quanto mais a gente aprofundar nos seus componentes, melhor o nosso concreto, melhor a nossa argamassa, né? E existem diversas propriedades físicas desses agregados, pessoal. Eu não vou passar todas para vocês, porque tem umas que são muito técnicas que não são aplicadas no dia a dia. Mas as mais importantes, as mais usuais, estão para vocês aqui, tá? Que é o que a gente também vai fazer em laboratório, tudo, né? Então a gente sabe que é importante conhecer o volume ocupado por essas partículas, né? A porosidade dessas partículas, massa específica, massa unitária, dentre outras propriedades. Então, vamos começar com uma propriedade que chama massa específica, tá? A massa específica é basicamente a massa do material pela unidade de volume. Só que veja bem, a massa específica é a massa do material pela unidade de volume, só que excluindo os poros internos das partículas. Então, não é um volume do material fofo, né? É um material sem vazios, tá? Isso a gente determina em laboratório, esse volume sem vazios, né? E por exercícios eu posso fornecer esses dados para vocês, tá? Mas a determinação deles é por laboratório. Então, se vocês tiverem contato com terra, alguma coisa, deixa eu dar um exemplo. Quando você retira uma terra, um solo que está compactado, você retira ele, né? Você retira um certo volume. Se você for tentar colocar ele no mesmo local novamente, ele já vai ter rearranjado as suas partículas de tal forma que não vai caber naquele local, né? Então você criou um espaço vazio entre as partículas dele, e esse espaço vazio, no caso, é o espaço que a gente elimina para fazer o teste de massa específica, tá? Então lembra bem, existe a massa específica e daqui a pouco eu vou falar sobre a massa unitária, tá? A massa específica é a massa dos grãos dividido pelo volume deles, excluindo-se os vazios, tá? Para determinar a massa específica em laboratório, a gente segue uma NBR, que é a 9776 de 1987, tá? A gente utiliza um equipamento que chama frasco de Chapman, e a gente tem isso aí lá no laboratório. Então, quando a gente retornar ao laboratório, a gente vai fazer esse experimento, tá? Para vocês determinar a massa específica de uma determinada amostra de areia, tá ok? A gente pesa, a gente fala um pouco sobre esse ensaio, a gente pesa 500 gramas de areia seca, colocamos no interior do frasco, e aí vocês podem dar uma olhada no frasco, no material aí que eu passei para vocês, né? Adicionamos a água até a marca padrão de 200 ml, após isso introduz-se
cuidadosamente o material no recipiente. Então a gente adiciona água no frasco de Chapman e depois vai colocando o material. As 500 gramas, né, que foi separado anteriormente. A água vai subir até um gargalo do frasco e vai atingir uma marca que a gente chama de L. Faz essa leitura do L e diminui dos 200 ml que a gente já tinha colocado, obtendo assim um valor absoluto de areia. E aí a gente divide pelos 500 gramas de areia, né, pelo volume encontrado, e a gente tem a massa específica real, tá? Fica meio confuso falando para vocês, mas a gente precisa fazer isso em laboratório, tá? A gente precisa pegar o frasco de Chapman e fazer isso em laboratório. Mas a princípio eu preciso que vocês saibam sobre a massa específica, que ela é a massa dos grãos dividido pelo seu volume sem os vazios, beleza?